Você sabe o impacto que uma guerra pode causar no cérebro infantil? É o que nós vamos ver hoje. Não me sinto feliz, não me sinto à vontade, mas infelizmente é a realidade do momento. Nós sabemos que já existe uma guerra que já estava ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia e agora mais uma guerra. E a primeira vez com relação à guerra da Ucrânia e a Rússia, eu não quis fazer um vídeo. Não quis fazer como forma, por exemplo, de eu achar que poderia estar falando ou dando ibope para uma situação ou dando atenção para uma situação que na realidade é extremamente triste. Agora, com essa segunda, eu vi algumas imagens que me trouxeram muita tristeza. Eu vi algumas crianças, e como eu sou pai, eu vi algumas crianças vivenciando a guerra e eu fiquei pensando sobre isso, observando e falei, não, vou falar alguma coisa sobre isso. Então, só para que as pessoas tentem entender um pouco do que deve, o que está acontecendo de acordo com as neurociências no cérebro dessas crianças. Eu fiz um esqueminha aqui, para que vocês possam acompanhar de uma forma geral e depois eu vou explicando esse aqui, porque quem olha nesse primeiro momento não vai entender o que eu quero dizer. Eu só fiz aqui o uso de algumas palavras-chave, de algumas abreviações, para que depois eu possa aí discorrer sobre o assunto, para que você possa então me acompanhar também, tá? Muito bem, quando nós estamos falando desse ambiente de guerra, desse ambiente triste, desse ambiente horroroso, onde nós sabemos historicamente que já houveram outras guerras e que trouxeram grandes prejuízos para o desenvolvimento cognitivo das pessoas que vivenciaram essa guerra, que estiveram muito próximo dessa guerra. Então, eu quero explicar para vocês como isso ocorre. É claro que de uma maneira um pouco mais sutil, um pouco mais, vamos dizer, mais calma, mais tranquila, mas que ainda assim vai apresentar para vocês uma série de dados que demonstram o quanto horroroso é a guerra, não só no sentido das lesões físicas, mas também no sentido das lesões que ninguém vê, dos comprometimentos, dos transtornos, das mudanças cerebrais que a guerra pode fazer e que muitas vezes, como eu disse, ninguém vê, porque muitas desses comprometimentos, eles não são visíveis, mas eles ocorreram. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, olha só. Eu coloquei aqui os estímulos sensoriais, então você precisa imaginar que é o impacto da guerra no cérebro infantil e esse impacto, a guerra por si só, gera uma série de estímulos sensoriais. Esses estímulos sensoriais, eles vão ser visuais, eles vão ser auditivos, eles vão ser somestésicos, eles vão ser olfativos, gustativos. Tem pessoas que quando falam sobre a guerra, essas pessoas que vivenciaram a guerra no passado, eles dizem que a guerra tem cheiro. Eles sentiam cheiros específicos da guerra. Assim como também quando você comia, eles falam que comiam determinados alimentos que, por exemplo, não eram muito comum eles comerem nas condições normais. Isso faz com que eles tenham uma série de memórias gustativas. Então, a guerra é recheada de estímulos. Na verdade, são os mesmos canais sensoriais que nós usamos todos os dias. O problema é que a guerra intensifica essas informações sensoriais. Por quê? Porque elas vêm carregadas de padrões emocionais. Como isso acontece? Bom, nós recebemos esses estímulos sensoriais visuais, auditivos, como eu botei aqui, visual, auditivo, olfativo, gustativo, somestésico, todas essas informações sensoriais estão chegando todo dia. O problema é que em condições de guerra, os estímulos visuais, auditivos, somestésicos, olfativos, gustativos, eles são extremamente o quê? Eficazes. O que quer dizer isso? Os estímulos têm alta intensidade. Por quê? Porque vêm carregados de impacto emocional. Isso por quê? Porque depois que você entra em contato com os estímulos que estão sendo gerados no ambiente de guerra,
Olha só, cada um deles são transformados em sensações e em percepções. Essas sensações, na verdade, elas ocorrem quando o nosso cérebro recebe a informação que vem dos nossos canais sensoriais. Então a criança está recebendo isso dentro daquele ambiente de guerra que ela está vivenciando. Então, os estímulos visuais são transformados em sensações e percepção. E nessa parte do cérebro da criança, as percepções já estão fazendo o quê? Memória. Então aqui eu já tenho memórias visuais, eu tenho memórias. Vou deixar assim, memórias, então vou puxando para cá. Memórias auditivas, memórias olfativas. Já estou fazendo, a criança já está fazendo memória. Já está fazendo as memórias gustativas e somestésicas. Aqui, gente, somestésicas pode ser, por exemplo, em relação a aspectos de dor, temperatura. Dor e temperatura são informações somestésicas. Então, se a criança sofreu algum tipo de lesão, se ela sentiu algum tipo de alteração de temperatura, por exemplo, pode estar muito frio, pode estar muito calor naquele momento, essas informações sensoriais já são transformadas em memória. Então ela vai daqui a um tempo dizer, eu me lembro que estava frio, eu me lembro que estava calor. Ela vai se lembrar do que estava comendo ou do que comeu, ela vai se lembrar do cheiro que tinha. Por quê? Porque as informações que estão chegando do ambiente de guerra, estão todas elas sendo processadas ao mesmo tempo. E aí, olha que interessante, essas informações sensoriais, elas têm fortes conexões com quem? Com a amígdala. A amígdala, ela é importante por dar uma conotação, uma intensidade sensorial para as discrepâncias visuais, para as discrepâncias auditivas. E o que acontece é que na guerra, tudo é discrepante. Então, o que acontece é que a amígdala recebe as informações sensoriais, todas essas informações sensoriais, por exemplo, elas vão fluir para uma área de percepção global onde a criança começa a entender o contexto de guerra. Ela vai entender, ela vai começar a juntar as informações visuais que ela está obtendo da guerra, as informações auditivas que ela está obtendo da guerra, olfativas, gustativas, ela junta todas essas informações em uma área do cérebro de percepção global. Olha aqui, está aqui o cérebro. Essa área de percepção global, essa área associativa de informação sensorial, ela ocorre nessa região aqui, ó, nessa região, tá vendo? Veja que ela é mais posterior. Então, essa área, ela é associativa e essa área sensorial, ela se conecta, essa área sensorial, visual, auditiva, somestésica, se conectam com a amígdala. A amígdala fica no interior desse lobo chamado lobo temporal. E a amígdala, como eu disse, ela dá uma conotação emocional para as discrepâncias sensoriais que estão chegando. Ou seja, o que é relevante no aspecto visual, eu posso dar uma conotação emocional. A amígdala faz isso. O que é discrepante na informação auditiva, por exemplo, ela está escutando, está ali lidando com pessoas, ouvindo a palavra das pessoas, mas de repente ela escuta um som de uma bomba explodindo. Isso chama demais a atenção auditiva. Isso é discrepante. E a amígdala, então, dá a intensidade emocional que esse estímulo auditivo, olfativo, que ela está recebendo. Então a amígdala faz parte de uma estrutura do sistema límbico. O sistema límbico, pessoal, é uma região que fica aqui, ó, nessa face medial do cérebro, aqui assim, ó, que envolve área septal ou subcalosa, giro do cíngulo, aqui vai ter por baixo o giro parahipocampal, aqui tem o uncus. Isso são as estruturas corticais do sistema límbico. Além disso, tem aqui o tálamo, aqui essa região aqui, o tálamo, aqui, vou botar assim pertinho, o tálamo, o hipotálamo, tá aqui. Eu também tenho aqui o fórnix, o corpo mamilar, que fica aqui assim, ó, o corpo mamilar, que fica aqui assim. Tá? E essa circuitaria límbica tem uma série de funções, dentre elas regulação emocional, memória emocional, como eu disse, intensidade, né, das emoções que eu coloco nos estímulos sensoriais que estão chegando. Por quê? Porque no sistema límbico que eu falei aqui, também se conecta a amígdala. E a amígdala é muito importante nessa conotação emocional e ela tem uma capacidade de, a partir dessa leitura da intensidade sensorial que está chegando,
Quando ela coloca esse componente emocional, ó, a amígdala daqui, ela se conecta com o seu hipotálamo. O hipotálamo também é uma estrutura subcortical do sistema límbico que se localiza aqui, ó, tá vendo? Eu falei do tálamo aqui e aqui o hipotálamo. Ainda tem o fórnix, aqui o septo pelúcido. Mas a amígdala, que está no interior do lobo temporal, ela se conecta com o hipotálamo. O hipotálamo faz uma série de funções. Dentre uma das funções, ele regula o meio interno. Por exemplo, o seu hipotálamo, ele regula a resposta autonômica ao estímulo sensorial que eu estou chegando. E quem aciona isso é a amígdala. Então, olha só. Depois que a amígdala recebe a informação sensorial de áreas de percepção global e áreas sensoriais, e também do próprio tálamo, aqui ó, do tálamo, o tálamo também conversa com a amígdala, tá? Aqui ficaria complexo para fazer algumas associações, mas à medida que a amígdala ela recebe essas informações sensoriais desses canais sensoriais, ela fala para o hipotálamo, ó, hipotálamo, regula o meio interno. Por quê? Porque o estímulo sensorial que está chegando é realmente importante, é discrepante. Então a amígdala diz para ele, ó, esse estímulo está nos colocando em condições de luta ou fuga. Então o hipotálamo vai lá e aciona o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático te prepara para luta ou fuga. É aquele sistema que vai, por exemplo, aumentar a frequência cardíaca. Para aumentar o débito cardíaco, e assim que aumenta o débito cardíaco, ou seja, o trabalho, a frequência cardíaca, e aí aumenta o débito cardíaco é a quantidade de sangue que passa pelo coração em um minuto. Então, quando você está nesse ambiente de guerra, quando a criança está nesse ambiente de guerra, o que está acontecendo? A amígdala prepara essa criança, porque o estímulo é extremamente discrepante, ela vai para o hipotálamo e diz, hipotálamo, regula o meio interno para luta e fuga, porque nós estamos em risco de vida. O estímulo sensorial é entendível como alguma coisa que nos coloca em condição de luta ou fuga, que está colocando a criança, no caso, em condição de luta e fuga. E aí agora, então, eu vou aumentar o débito cardíaco, porque eu vou aumentar a função cardíaca. Então, o coração que estava batendo da criança ali a 70, 80, 90 batimentos por minuto, vai lá para cima. Por quê? Porque vai ter que ofertar mais sangue para algumas partes do corpo para preparar essa criança, não para lutar, porque aqui é uma criança. Se for uma adolescente, até pode lutar, mas como uma criança, geralmente ela vai fazer o quê? Ela vai se preparar para fugir. Por quê? Porque o hipotálamo vai acionar o sistema nervoso simpático para você lutar ou fugir. No caso de uma criança, então, vai fugir, vai ter energia para fugir, porque vai ter mais sangue circulando nesse corpo. Além disso, vai fazer a pupila da criança dilatar, para que ela enxergue melhor tudo que está acontecendo à sua volta. A acuidade visual aumenta, ou seja, a criança fica extremamente reativa aos estímulos que está chegando. Lembre que esses estímulos são barulhos de bomba, pessoas correndo, e tudo isso está acontecendo no ambiente visual e auditivo dessa criança. As bombas explodindo podem ter um cheiro característico. Isso tudo vai ficando cada vez mais gravado no cérebro da criança. Quanto mais ela experimenta isso, mais memória ela vai fazendo sobre isso. E aí, como eu disse, nesses primeiros momentos, essa amígdala que dá essa conotação emocional prepara o corpo para luta e fuga, acionando o hipotálamo. E aí aumenta a frequência cardíaca, dilata a pupila, aumenta um pouco a pressão arterial, aumenta, por exemplo, a disponibilidade de energia no corpo. Todas as fontes de energia vão disponibilizar mais energia que estão armazenadas para colocar no sangue, para você ter mais energia, para a criança, por exemplo, ter mais resistência na hora de fugir. Tudo isso está acontecendo, gente, ao mesmo tempo em que o estímulo sensorial está chegando, ele é processado, isso é questão de milissegundos, essas respostas já estão acontecendo. Então a criança já está recebendo e processando a informação e respondendo o meio interno dela, já responde a isso. Além disso, o hipotálamo também aciona o sistema endócrino, que vai também regular a resposta ao estresse, à ansiedade que a criança está sofrendo, a essa condição, essa reação de alarme que a criança fica. Fica tudo extremamente, ela fica extremamente ligada em tudo que está acontecendo. Isso não acontece só com a criança, tá, pessoal? Como é
uma relação com o cérebro infantil. Estou falando aqui das crianças que já têm alguma consciência, né? Que já entendem o contexto do que vê e do que estão ouvindo. Então, que entendem que aquilo que elas estão experimentando não é uma condição normal, que é uma condição que as coloca em risco, que coloca em risco seus pais, seus irmãos. Isso vai acabar fazendo com que a amígdala intensifique esses sinais e a emoção que está surgindo qual é? Medo. Criança, como não tem uma capacidade de responder fisicamente e de brigar e tal, o que ela vai fazer? Ela vai responder com o medo. Geralmente, crianças respondem, portanto, com medo. Adolescente pode responder até com luta, mas as crianças, de maneira geral, respondem com medo. Então, o medo que foi iniciado, essa resposta de interpretação do medo, ela é iniciada pela amígdala e ela aciona o hipotálamo para poder responder a isso. Além disso, a amígdala também se comunica com, como eu falei do hipotálamo, o hipocampo. O que o hipocampo faz? O hipocampo é uma importante área de memória emocional. E também você faz ali muitas memórias e faz memória durante toda a sua vida. Isso é importante dizer. Mas o hipocampo está muito associado a memórias emocionais. Então, o que a amígdala está fazendo? Está dizendo que as experiências sensoriais que a criança está recebendo, de luta e fuga que está acontecendo aqui, que é a resposta de medo que a amígdala está evocando, ela está dizendo para o hipocampo armazenar isso. É importante isso para eventos futuros. Toda vez que ela escutar determinado barulho, que ela vê determinada situação, ela já vai ter experimentado, se for uma situação de guerra, e isso aumenta a chance dela de viver, de sobreviver a uma nova situação como essa. Então, como é que eu sei, como é que eu aprendo a lidar com determinadas situações? Porque quando eu já passei por elas, ou ouvi alguém falar sobre elas, eu posso aprender. Então, eu posso evocar essas memórias que foram guardadas no hipocampo em determinadas situações. Isso pode ajudar em tomadas de decisão, que é uma das funções do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal tem pelo menos 6 áreas diferentes, mas as que mais são estudadas ou que mais são compreendidas é o córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex pré-frontal medial. Esse córtex pré-frontal, que fica logo aqui atrás da testa, repare que ele tem uma conexão muito forte com a amígdala, tá vendo? Então, as nossas emoções, por exemplo, a emoção de medo, pode influenciar na tomada de decisão? Pode. Pode sim. Principalmente quando se é criança. Por quê? Porque repare que o córtex pré-frontal é o que toma a decisão. Ele toma a decisão baseado nas informações que vêm da amígdala, por exemplo, dos padrões emocionais que a amígdala começa a evocar. Nesse caso, os estímulos de guerra geram medo e o medo pode tomar conta da tomada de decisão. Só que o córtex pré-frontal também aprende, também toma decisão, vamos dizer assim, baseado na avaliação crítica dos estímulos que estão chegando. Então, aqui vem um córtex pré-frontal maduro, que já experimentou mais a vida, ele pode ter uma capacidade de tomar decisão somente avaliando o contexto e eliminando principalmente o quê? O excesso de emoção que pode vir da amígdala, esse medo excessivo que vem da amígdala. Tem pessoas que por sentirem medo demais ficam paralisadas, não sabem o que fazer. Outras se expressam da forma de choro e não conseguem, por exemplo, tomar uma decisão de correr, de fugir, de se esconder, de olhar que agora aquele local é o melhor local para que eu possa me esconder agora. Entende? Então o córtex pré-frontal, para você entender um pouco, esse córtex pré-frontal que toma a decisão, como é que eu posso botar aqui? Deixa eu ver. Que toma a decisão, que avalia aspecto moral, que muda de estratégia, que pensa em novas estratégias, que é flexível cognitivamente, ou seja, que ele avalia o contexto, ele pensa de um jeito, depois ele pensa de outro, ele se adapta muito facilmente às mudanças que o ambiente pode oferecer. Tudo isso é função do córtex pré-frontal medial.
empatia e tantas outras funções, memória de trabalho, tudo isso é função do córtex pré-frontal, medial e dorsolateral. Mas esse cara, na criança, ele não está maduro. Ele não está maduro. Então, o que acontece aqui? O córtex pré-frontal só está maduro a partir aproximadamente dos 25 anos. 25 anos. Então quer dizer que um cérebro infantil e adolescente, ele não tem o grau de maturidade para tomar decisão, avaliar aspecto moral e tal da maneira correta. Então o que acontece é que um córtex pré-frontal imaturo não consegue frear as emoções, as tomadas de decisões influenciadas pelo excesso de emoção. Por isso que um córtex pré-frontal imaturo tem mais dificuldade para lidar com situações de guerra. Daí você começa a entender por que algumas pessoas que fizeram treinamentos, por exemplo, os soldados, eles são submetidos a determinadas situações em que eles recebem estímulo constante e vão moldando e amadurecendo o córtex pré-frontal, por exemplo, para situações de guerra. Entende? Por isso que ele aprende a tomar determinadas decisões e tomam decisões, portanto, melhores do que adolescentes e crianças que não têm a maturidade para avaliar todo esse contexto. Ok? Bom, aí continuando. Esse córtex pré-frontal imaturo, então, permite que a amígdala responda de maneira mais emocionais e que, então, tome decisões que muitas vezes não está de acordo. Mas aí vem a presença dos pais. Imagine a importância dos pais, né, nesse tipo de ambiente de guerra, que sabe orientar a criança, que sabe cuidar da criança, que sabe colocar a criança numa situação em que esteja em maior segurança. Isso quando os pais têm condições de fazer isso. Muitas vezes não tem, como a gente vê em algumas situações. O ambiente de guerra muitas vezes não permite isso. Então o que acontece? Essa rede de apoio que deveria ensinar a criança a desenvolver esse córtex pré-frontal em determinadas situações pode não estar presente. Bom, agora continuando. Lembra, a criança está armazenando tudo isso no seu banco de dados. Vamos dizer que ela experimentou tudo isso, fez banco de dados, regulou o meio interno, passou por estresse, ansiedade, tudo isso acontecendo naqueles períodos, como uma semana, 2 semanas, dependendo do tempo de exposição do conflito, do que ela viu, do que ela ouviu, do que ela experimentou de aspectos sensoriais, ela vai moldando o córtex cerebral dela, porque as conexões que nós fazemos dependem muito das informações sensoriais que nós estamos chegando. E se as informações sensoriais forem muito ruins, forem muito negativas, forem muito tristes, forem situações que sempre evocam medo, que sempre evocam ansiedade, estresse, é isso que vai moldar o cérebro da criança. É isso que molda, por exemplo, o córtex pré-frontal da criança. A amígdala, além de fazer essas conexões com o córtex pré-frontal, ela também se conecta com o giro do cíngulo anterior, o giro cingulado anterior. O giro cingulado anterior, tá aqui, ó, giro do... Opa, deixa eu botar aqui. O giro do cíngulo anterior é esse cara aqui. Esse aqui é o giro do cíngulo. Você está vendo que aqui tem um sulco, chamado sulco do cíngulo. Esse sulco é o sulco do corpo caloso e aqui está o giro do cíngulo. Então, se você dividir o cíngulo em cíngulo anterior, cíngulo médio, cíngulo mais posterior, esse é o cingulado anterior. E o giro do cíngulo anterior aqui, ele se conecta muito com quem? Com esse córtex pré-frontal aqui. E o que esse cingulado anterior faz? Ele detecta conflito e regula os padrões emocionais. Só que, de novo, o giro cingulado anterior está muito conectado ao córtex pré-frontal, então na criança ele é imaturo. Mas a criança está aprendendo a lidar com isso. Ela escuta, ela vê, ela está aprendendo. Ela não tem agora para lidar com a situação de conflito, mas ela continua vendo, ouvindo. Às vezes, como eu disse, os pais estão protegendo tudo, mas estão falando, estão mostrando, ela está correndo de um ambiente para o outro, está aprendendo. Está aprendendo a viver em ambiente de guerra. Bom, e aí, muitas vezes ela escutou o pai falar sobre a guerra, a mãe falar sobre a guerra, e às vezes o pai e a mãe diziam antes de começar a guerra sempre é um problema, nós já perdemos, sempre, nunca é bom para todo mundo, sempre tem alguém que perde, ninguém só ganha na guerra, e aí vai explicando e tal.
e ela aprende que a guerra não vale a pena, essas coisas. De repente, ela está dentro da guerra. E aí o que acontece? O giro do símbolo anterior, ele começa, esses neurônios, como se conectam com o córtex pré-frontal, e o córtex pré-frontal toma a decisão, ele avalia os conflitos. Essa associação do giro do símbolo anterior e o córtex pré-frontal, eles, para tomar decisão, para avaliar o aspecto moral aqui, ele avalia os conflitos que está vivendo, ou seja, começa a rolar uma comparação do que você aprendeu com os seus pais, os aspectos morais que você aprendeu com os seus pais, dizendo que a guerra não vale a pena. Então a criança às vezes pergunta, mas por que estão brigando? Por que isso? Eu não consigo entender por quê. Para que serve isso? Exatamente por quê? Porque a criança não tem memória. Ela não consegue entender os recursos, toda a complexidade que leva à guerra. Ela só sabia que o pai dela dizia que não valia a pena, que a mãe não valia, que a mãe dizia que não valia a pena, que os irmãos, por exemplo, disseram isso para ela. Então ela começa ela tem um determinado conhecimento que foi passado pelas pessoas que são mais importantes para ela, como pai, mãe, irmãos, parentes, enfim, e ela começa a comparar com a realidade. Então, o giro singular do anterior e o córtex pré-frontal começam a comparar o que é real com o que era para ser. Ora, era para estar todo mundo de boa, todo mundo tranquilo, e agora está todo mundo brigando? Por quê? Então, todas essas comparações também servem para você avaliar o contexto e tomar decisão, pensar numa estratégia e responder de alguma forma a esse meio que você está inserido. Porque o objetivo é o quê? Sobreviver. Então, o seu cérebro está recebendo esse monte de informação. Eu fiz outras conexões aqui que a amígdala também faz, ó. O núcleo parabraquial para secretar acetilcolina para aumentar a atenção. O locus ceruleus é ativado pela amígdala e secreta noradrenalina, aqui ó, noradrenalina. Para fazer o quê? Para aumentar o seu grau de alerta. Aqui, acetilcolina, para aumentar a sua atenção. Essa ativação da amígdala com esses dois núcleos serve para aumentar o seu estado de alerta e de atenção. Isso significa que cada vez mais que ela receber esses estímulos que ela estiver recebendo da guerra, mais atenta ela vai estar, cada vez mais. E quanto mais atenção, alerta e atenta ela tiver, ela vai estar guardando isso tudo na sua memória. E isso, entenda que as memórias, elas servem para quê? Como eu disse, a hora que você for tomar uma decisão, ou seja, quando o seu córtex pré-frontal entrar em contato com algumas situações que vão aparecer no futuro, ele vai buscar onde? Na memória. Para ver se tem alguma coisa que do passado sirva para influenciar a tomada de decisão. E, portanto, para você ser mais assertivo e, portanto, nesse caso, aumentar a chance de sobrevivência. Olha como tudo isso acontece nesse ambiente de guerra, está acontecendo tudo isso. Daí, essa criança vai acompanhando, então, todos esses aspectos sensoriais, recebendo o comando do pai, comando da mãe, e vai tomando as decisões, porque o córtex pré-frontal, ele avalia, tudo bem, toma a decisão, avalia o aspecto moral, pensa em estratégia, ele vai ser flexível cognitivamente, eu vou fazer isso, não, agora tem que parar um pouquinho, vou esperar um pouco, não posso fazer, vou fazer. Isso tudo muitas vezes sob orientação dos pais, ela vai seguindo, mas ela está aprendendo. E aí o que acontece? Esse aprendizado influencia, o córtex pré-frontal, medial e dorsolateral se conectam com o córtex pré-motor. O córtex pré-motor é aquele que planeja o movimento, ou seja, a minha ação. Só que essa ação depende do que o córtex pré-frontal decide. E assim que ele decide, essa informação do córtex pré-motor vai para o córtex motor primário e aí você vai ter o produto final, que é uma ação. Ou seja, você vai fazer um determinado movimento, uma determinada ação, que tem relação com os estímulos que você está recebendo da guerra. Bom, essa aqui é uma forma bem resumida para as pessoas entenderem o que acontece num cérebro e no cérebro durante a guerra. O cérebro infantil, como eu disse, ele está em desenvolvimento. Então ele está passando, ele está sendo moldado. O nosso cérebro, todo o cérebro de um idoso está sendo moldado, o cérebro de um adulto jovem está sendo moldado, o cérebro de uma criança está sendo moldado, mas muito mais moldado. Por quê? Porque o cérebro da criança é muito mais plástico.
Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com o tipo de estímulo que nós ofertamos para a criança, porque tudo isso, a criança, você tem que imaginar que o cérebro da criança é uma esponja. Ela absorve tudo muito rapidamente e aprende com muita facilidade. Podemos dizer que a criança tem um HD gigante, tem uma memória absurda e tem poucos programas instalados. Na verdade, quando você nasce e vem para o mundo, muito do molde do seu cérebro vai acontecer a partir dos estímulos que você recebe. Daí a importância de quem está à sua volta, do ambiente, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos e de todo o ecossistema que envolve essa criança. Agora você imagina que um ambiente saudável, visual, auditivo, somestésico, todos esses estímulos que estão chegando para a criança agora, eles sendo saudáveis, o desenvolvimento vai ser saudável da criança. Mas, se esses estímulos forem estímulos que todos eles resultem na percepção da amígdala de que ela sempre está com medo, está estressada, ansiosa, esse estímulo é agressivo para ela, então esse cérebro vai ser moldado. Claro que tudo isso depende do tempo, da intensidade do estímulo que a criança está recebendo. É diretamente proporcional. Então, quanto mais tempo submetido ao ambiente de guerra, mais eu vou ter o meu molde, por exemplo, eu vou ter as minhas memórias, o meu repertório cognitivo associado aos grandes eventos da nossa vida. É isso que acontece. Normalmente, cada um de nós, temos os nossos comportamentos geralmente iniciados, por exemplo, em relação a comportamentos que você tem no seu trabalho, comportamentos que você tem no seu relacionamento, pode ser, por exemplo, produto do que você experimentou, do que você experienciou. Aonde? Quando você era criança, quando você era adolescente. E isso quer dizer que o ambiente ajuda a moldar o que nós somos, o que nós entendemos do mundo e as nossas ações para com o mundo. Entende? Agora, a questão é que essas crianças, recebendo esse tipo de estímulo e tendo essa interpretação emocional de medo, ansiedade e estresse por muito tempo, ela molda o cérebro de acordo com esses estímulos. Resultado disso, alguns dos resultados sobre a cognição da criança vem a ser o quê? Pesadelos, flashbacks, ou seja, alguns estímulos que a criança ouve. Já passou a guerra, agora acabou a guerra, está tudo bem. Mas se a criança ouve uma determinada explosão, foi uma explosão de sei lá, para nós aqui no Brasil, cabeção de nego, aqueles, né, que você liga e pá, explode lá, a bombinha. Escuta aquilo, a criança simplesmente, o que uma criança só leva um susto, essas crianças, elas começam a ter uma responsividade muito maior do que as outras. Isso por quê? Porque as crianças que experimentam uma guerra, a amígdala dela é diferente. As crianças que experimentam um ambiente de guerra por um determinado tempo, a amígdala dela fica hiperresponsiva. Então, qualquer estímulo sensorial que essa criança receber, a amígdala pode responder de forma emocionalmente exagerada. E isso pode acompanhar na fase da criança, fase infantil, mas isso pode acompanhar na adolescência e na vida adulta, influenciando nos comportamentos dessa criança na vida adulta. Essa amígdala, como ela está hiperresponsiva, olha só, ela está sempre ativando demais o locus ceruleus e a noradrenalina. O que significa isso? Essa criança está sempre vigilante. Ela nunca está totalmente relaxada em determinados ambientes. Ambiente com muito barulho, com muita gente circulando, sempre vai provocar um certo desconforto. Por quê? Porque essa amígdala, ela está sempre hiperresponsiva, ativando demais o locus ceruleus e aumentando a secreção de noro. Então essa criança é sempre vigilante. Ela nunca está relaxada como uma criança para brincar e tal. Entende?
Ela está acionando demais o núcleo parabraquial e aumentando a secreção de acetilcolina. Isso pode fazer com que ela fique atenta a qualquer coisa. Tudo chama demais a atenção. E você sabe que quando tudo demais chama a atenção, você pode ter dificuldade de manter a atenção e foco naquilo que realmente pode ser importante em determinado momento. Isso significa que uma criança que fica hiperalerta, hiperativa, hipervigilante, pode significar que ela está prestando atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Isso nós podemos traduzir como um possível déficit de atenção. Olha só como é que as coisas vão acontecendo. O seu hipotálamo, ele fica ativando mais constantemente a resposta simpática. Os hormônios do estresse podem estar aumentados o tempo inteiro. Por quê? Porque essa amígdala ela fica muito responsiva, porque ela recebeu estímulos altamente relevantes no período que ela estava na guerra, inserida no ambiente de guerra. Além disso, o córtex pré-frontal dessa criança, como a amígdala é hiperresponsiva, o córtex pré-frontal, na hora de tomar uma decisão, ele não consegue frear essa importância que a amígdala dá para as informações sensoriais. Então, a amígdala pode influenciar negativamente na tomada de decisão. Essas pessoas, elas podem ter dificuldade de raciocinar friamente sobre algo ou sobre uma determinada situação. Então, pode sim ter dificuldades na tomada de decisão. Outro aspecto importante, o hipocampo dessas pessoas, dessas crianças, o córtex hipocampal, a parte da substância cinzenta do hipocampo, ele pode reduzir. Então a criança, ela pode ter experimentado situações de guerra tão significativas que o hipocampo guarda aquelas informações que são importantes no pós-guerra, mas depois ele vai atrofiando, ele diminui a substância cinzenta. Então essa criança pode ter dificuldade de fazer novas memórias. E muitas vezes as informações que ela recebe nunca vai ser fácil guardar, portanto nunca vai ser fácil fazer memória, porque nunca vão ter a intensidade emocional que aquelas da guerra tinham. Então o que acontece? Muitas crianças passam a ter dificuldades para manter o quê? Para manter a capacidade cognitiva relacionada ao aprendizado, à concentração, ao foco. Então elas podem ter prejuízos de aprendizado e, portanto, prejuízos cognitivos durante toda a sua vida adolescente e adulta. Que mais? Olha só, podem ter problemas no sono. Porque como o cérebro é altamente vigilante, porque a amígdala está sempre hiperativada, os centros de alerta do cérebro são muito ativados, ela pode ter dificuldades para dormir. Quando fecha os olhos, qualquer pequeno barulho, flashbacks, ou seja, ela volta àquelas memórias de guerra. E você sabe que o cérebro tem dificuldade para separar o que é real do que é imaginário, do que eu estou vivendo realmente do que é só minha memória. Então toda vez que a criança experimenta aquela memória de guerra, é como se ela começa a recrutar mecanismos internos de regulação do meio interno, mas como se ela estivesse vivendo de novo aquela mesma situação. Toda vez que nós pensamos numa memória emocional e revivemos essa memória emocional, muitas vezes o nosso corpo se prepara novamente para aquela situação, porque o cérebro não sabe diferenciar o que é imaginário do que é real. Então, se você acreditar que aquelas memórias são reais, você evoca elas e experimenta elas como se fossem reais, parece que realmente seu corpo entende que isso é real e tudo parece que está acontecendo de novo. Veja quanta coisa acontece. Uma outra coisa interessante que eu coloquei aqui, depressão. Essas crianças, elas têm maior tendência no pós-guerra, desenvolver estresse pós-traumático, que tem uma série de consequências. Como eu falei, o estresse pós-traumático, olha só, ela tem dificuldades para dormir, ela vai ter dificuldade de relacionamentos sociais, porque como confiar no outro? Difícil. Dependendo do que ela viu, do que ela ouviu, fica difícil. Ela tem um nível de ansiedade muito alto, um índice de depressão, de estresse pós-traumático é muito alto, pesadelos e tantas outras coisas mais. Estou falando um pouco, isso não é tudo, não estou tratando aqui de todos os aspectos que tratam da complexidade do impacto que a guerra tem no cérebro da criança, no cérebro do adolescente. Mas a gente começa a entender que
quando nós olhamos para essas imagens da televisão, algumas pessoas, eu vejo isso, parece que entendem como entretenimento. Alguns chegam a se divertir elogiando armas de guerra e tal. E, sinceramente, para nós que conhecemos os efeitos devastadores desse tipo de estímulo, né? Tão agressivo, tão estressor, o efeito que isso tem no cérebro de uma criança, no cérebro de um adolescente, nós ficamos realmente muito tristes. Assim, a gente fica, como eu disse uma vez, eu fico sem entender. Depois que nós desenvolvemos a linguagem, a compreensão, né, do que o outro está dizendo, depois que isso tudo foi tão bem desenvolvido nos últimos milênios, podemos dizer assim, e cada vez melhoramos mais na nossa capacidade cognitiva, por que ainda existe atos de atrocidades como esse, né? Atos tão horrorosos como esse, e que muitas vezes quem paga o preço são exatamente aqueles que não conseguem entender o contexto. E aí vem um problema sério. Por quê? Lembra que eu falei que o nosso córtex pré-frontal é o que toma a decisão? Lembra que eu falei? Então, o córtex pré-frontal toma a decisão. Mas muitas das nossas decisões são baseadas no que eu estou vivendo agora. O córtex pré-frontal, ele avalia o contexto sensorial que está recebendo agora, mas ele também compara com o nosso passado, compara com nossas memórias. Então, muitas pessoas tomam decisões baseadas principalmente em memórias emocionais que nós temos. Então, dependendo do que essa criança viu ou ouviu, essa criança que experimentou a guerra e sobreviveu à guerra, mas tem todas essas memórias traumáticas, dessas atrocidades que foram realizadas, ela simplesmente pode se transformar num adulto que é um adulto que vai perpetuar o comportamento que ela experimentou, porque foi o que ela aprendeu. Então, o que nós podemos estar experimentando com tantas guerras são exatamente, essas guerras podem ser iniciadas, podem ser vivenciadas por pessoas que experimentaram situações como essas no passado e que hoje entendem que faz parte do contexto social, que fazem parte do contexto mundial. Então, são muitas vezes essas pessoas que experimentam isso hoje que podem perpetuar a guerra amanhã, que podem basear suas decisões e suas ações naquilo que experimentou no passado. Por isso que é tão importante nós prestarmos atenção em como lidar com essas crianças no pós-guerra, nessas pessoas, crianças e adolescentes, que um dia vão crescer e que vão ser responsáveis por ações sociais. Mas essas ações são influenciadas pelos estímulos que elas receberam no passado. Pensar sobre isso é preocupante quando eu vejo hoje 2 guerras acontecendo ao mesmo tempo. Esse era o recado de hoje, pessoal. Não é bonito, não fico feliz em fazer, mas eu estava pensando sobre isso ontem e nem sei se o pessoal vai colocar isso no ar, mas se vai disponibilizar isso na plataforma, mas eu precisava falar sobre isso. Por que a gente fica triste e ao mesmo tempo preocupado? Porque existe uma chance de eu estar moldando novos cérebros a perpetuarem um comportamento e ações que vão culminar em novas guerras. Pensar nisso. Eu quero ainda chamar a atenção para um fato importante, já que quando nós falamos que o córtex pré-frontal toma decisões, mas nessa tomada de decisão, nessa avaliação de aspecto moral, em pensar em estratégia, essa função do córtex frontal busca a comparação com o que eu estou vivenciando no momento atual com o meu banco de dados. Então, chama muito a atenção que, por exemplo, se na minha memória, no caso da memória da criança, na memória da criança, está ali configurado, por exemplo, grandes perdas em relação àquele momento, aquele ambiente de guerra. É muito comum a criança perder
parentes próximos, às vezes perde irmão, perde pai e perde mãe. Então o que acontece é que essas memórias de perda em decorrência de uma determinada guerra, daquele dia específico, daquele momento vivenciado na guerra, isso pode fazer com que a médio e longo prazo isso se transforme em quê? Em um sentimento de perda e que pode, em relação o causador da perda, no caso, quem foi o responsável pela perda, que esse sentimento que comece a surgir a partir das memórias que foram configuradas a partir daquele momento da perda, da guerra, o que acontece é que isso começa a influenciar na tomada de decisão. Então, essas perdas, quando melhor compreendidas pela criança, pode transformar em uma emoção extremamente negativa como a raiva. E nós sabemos que a emoção de raiva evocada, por exemplo, pela evocação da memória de perda de um parente próximo como pai e mãe, pode promover, depois de um determinado tempo de maturidade da criança, isso pode se transformar em raiva e a raiva levar a quê? A uma tomada de decisão. Nós sabemos que a raiva, que o medo, elas são capazes de evocar emoções, de, portanto, evocar também respostas em decorrência desse medo e em decorrência também dessa raiva pela perda do evento, que ocorreu, do evento traumático da guerra. Isso então pode mostrar aqui para nós que, mais uma vez, eu posso usar as memórias influenciando as minhas decisões. Por isso que nós precisamos pensar mais uma vez na questão de que o indivíduo hoje que sofre as consequências da guerra, grandes perdas, e que, portanto, essas perdas resultam em emoção de raiva, essa raiva pode sim fazer que num futuro próximo, um adolescente ou mesmo um adulto possa vir a ser, então, um militante, um atuante, por exemplo, em criar novas relações que possam resultar em novas guerras. Daí, então, a questão da preocupação como a guerra configura o cérebro da criança e qual é o efeito que isso pode ter no cérebro adulto.